Opa, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo em mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola. Hoje, dia 14 de janeiro, quinta-feira chuvosa na nossa região. E a gente vai falar bastante de futebol do São José Esporte Clube. Vamos falar também do Taubaté Vôlei e do São José Vôlei, que foram derrotados ontem à noite pela Copa do Brasil e foram eliminados da competição. Vamos falar de basquete, porque hoje o São José entra em quadra pelo NBB contra o Basquete Cearense. Um jogo provavelmente muito difícil e muito duro. A gente tem os comentários também dele aqui no nosso programa. Antônio Caro, meu parceiro, boa tarde para você. Boa tarde. Estamos combinando hoje, É verdade, fazendo um parzinho aqui. Boa tarde para você e para os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Muita coisa, né? Legal para a gente comentar por aqui. Tá certo. E lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso Facebook. Anote aí, facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Pode mandar sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão pra gente, que na medida do possível a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Vamos começar falando de vôlei, porque pela Copa do Brasil ontem, os dois times da região, foram muito mal. Lá em Taubaté, diante de sua torcida, no ginásio do Abaeté, o Taubaté perdeu feio para o Vôlei Sul de Novo Hamburgo e está eliminado da competição. Ricardo Navajas, deve estar por aqui com os jogadores. Veja aí como é que foi o jogo. O Taubaté entrou em quadra com uma formação bem diferente do que de costume. O torcedor viu reservas como os ponteiros Ricardo e Cristiano jogarem praticamente o tempo todo. O líbero Diego também ficou dentro das 4 linhas. Titulares como Leozão, Rafa, Otávio e Lucarelli só assistiram. Eles foram poupados porque eles estão num momento diferente de desempenho físico, na verdade, né? Então nós não tivemos eles todo o tempo aqui e conseguimos deixar a equipe coesa no aspecto físico. E a gente precisava dessa semana, da próxima semana, para deixar isso mais próximo do objetivo final, que é chegar bem no Sul-Americano. Os taubateanos tiveram um primeiro set difícil. O jogo até que começou equilibrado, mas depois os visitantes cresceram. Os donos da casa foram em busca da recuperação e diminuíram a vantagem. Quando os adversários estavam a 1 ponto da vitória, Lipe entrou para tentar salvar, mas não deu. 25-23. No segundo set, a história foi a mesma. O Vôlei Sul apareceu mais e ficou à frente no placar. No finalzinho, o Taubaté conseguiu encostar, mas os adversários souberam administrar a vantagem. 25-22. A apenas um set de serem eliminados em casa, os anfitriões voltaram com tudo. Olha só esse ataque do oposto cubano Sanches. Mas aí vieram os erros. Os gaúchos também tiveram deslizes, mas mesmo assim conseguiram abrir uma pequena vantagem. O jogo foi decidido neste lance, 25-23. 3-0 para o Vôlei Sul. Rapidamente, os torcedores foram deixando o Abaeté e até o Pavão, mascote da equipe do Vale, foi embora triste. A gente sempre vem querendo a vitória, né? Mas não para ver esse resultado, mas a equipe jogou bem, buscou o tempo inteiro, os placares foram bem disputados até o final, mas acontece, cabeça para frente, tem muitos jogos ainda pela frente. O ponteiro Lipe, que chegou a entrar na partida depois de meses de recuperação, também teve uma oportunidade. Depois de uma cirurgia, a gente nunca sabe o que vai acontecer, se vai conseguir nem desempenhar como desempenhava antes, mas eu precisei assumir esse risco pelo time. Hoje a gente está contra o relógio, treinamento acelerado. Hoje eu treinei foi o 3º período que eu vim para o jogo, então eu já tinha treinado 2 períodos hoje. A gente está tentando acelerar o máximo possível para conseguir voltar à condição física que eu tinha antes. E a gente não sabe se vai conseguir, porque é muito difícil. Com a derrota do Taubaté veio a eliminação da Copa Brasil, mas o técnico César Douglas deixou bem claro, ele está mais preocupado com a Superliga. É que o próximo jogo não vai ser nada fácil. A equipe do Vale vai enfrentar o Minas Tênis neste sábado fora de casa. Uma equipe que também está na mesma condição que a gente, fez só 2 jogos na volta. Então, aproveitar ainda esses 2 dias que nós temos para treinar, em função do adversário agora, para chegar lá e ser competitivo, né? E nos momentos que a gente criar as oportunidades para vencer, finalizar.
Pois é, a gente viu aí o técnico César Douglas, aí existe a questão, será que eles tiraram o pé para poupar os jogadores, para usá-los e deixá-los em condicionamento físico melhor para a Superliga, ou será realmente, falou, não, nosso time reserva vai ganhar do Volesul Paquetá, o que será que aconteceu? Antônio Carmo, eu gostaria da sua opinião, que na verdade também, Ricardo Navajas, que a gente conhece muito bem, né, já esteve aqui conosco durante muito tempo, deve realmente ter autorizado essa tirada aí dos atuais. Né? Eu até ontem, quando a gente comentou do jogo, André, nós falamos aqui que o César iria poupar jogadores importantes, titulares, eu imaginei até que eles pudessem ficar no banco e, dependendo da situação, entra, mas não, eles ficaram realmente fora. Bom, aí é uma questão logística e aquela questão administrativa do clube. Está na cara que César e Ricardo conversaram com o departamento médico, né? Porque hoje, Andressa, e isso foi nos passado aqui com muita propriedade pelo Luciano Rosa, biomecânico da equipe médica do Corinthians, do staff corintiano, faz um trabalho sensacional, né? Ele que é fisioterapeuta e tal, e ele nos contou, né, que chegava a determinado momento que eles falavam para o técnico, olha, tira esse, tira aquele jogador que ele vai estourar daqui 2 partidas, segura e tal. Então isso hoje, nós vamos ver muito mais disso daí, no futebol, no vôlei, no basquete. Muitas vezes o torcedor vai chegar no campo, no estádio, no ginásio, e não vai ver 2, 3, mas por quê? Não, porque eles estão poupados. Mas como poupado? Porque já há hoje uma prevenção, né? É como, por exemplo... É melhor perder um jogo do que perder o campeonato inteiro e um jogador importante, perder o jogador inteiro. A ciência hoje no esporte, ela está extremamente avançada. Do ponto de vista, é como antigamente, né? A média de vida do brasileiro é de 60 anos, porque não havia uma medicina preventiva para a mulher cuidar do câncer de mama, para o homem cuidar do câncer de próstata. Hoje tudo já existe e quem fica doente assim é por negligência, que você já vai podendo tratar bem antes para ver as coisas. No esporte está assim, o pessoal já vai, peraí, isso aqui vai dar problema e tal. Então, se o Taubaté entender o quê? Os seus jogadores estão estafados e que a volta agora não foi boa, que jogando ontem, o César falou de 2 semanas, precisaria mais e tal, é uma decisão do time. Não acredito que foi assim, com do Volesul, se botar 6 torcedores no time, a gente ganha. Não achei que foi menosprezo. Eu acho que o time optou pelo seguinte, é importante ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil dá direito de você jogar o Campeonato Sul-Americano. O Taubaté está no Sul-Americano e vai jogar, e vai ser sede. Então, bom, se nós já estamos, me parece essa a cabeça. Já estamos, então a gente não vamos sacrificar os titulares, põe o pessoal, volta o Lipe para jogar 5 minutinhos e tal, devagarzinho, vamos dar jogo para a mulher. Se ganhar, ótimo. Se perder, beleza, não tem problema, não vai afetar o nosso planejamento futuro, que é isso que interessa, né? A Copa do Brasil é um tiro curto, era jogar ontem para Campinas semana que vem, fazer 2 jogos e ser campeão. Então, o que se imagina é que o Taubaté optou neste poupar dos seus principais jogadores. Bom, deixa a Copa do Brasil de lado, aí o pessoal não vai ter problema, né? Ficou todo mundo lá sentadinho acompanhando o jogo e agora o time está inteiro para jogar sábado contra o Minas e depois, pensando um pouquinho já, fevereiro, né? No Campeonato Sul-Americano. Logicamente que paga-se o preço por uma opção, mas também não dá para ganhar tudo, né? Não é assim que funciona, né? Assim o Thiago Santos, Antônio Carmo, aqui no nosso Facebook, está perguntando justamente isso que você está falando. Carmo, por que o Taubaté perdeu assim tão fácil por que não colocou os titulares? Portanto, está respondido aí. Ô, Carmo, fica dolorido para a torcida aceitar essa derrota, essa eliminação, justamente porque o Taubaté... o torcedor e o Taubaté era o atual campeão da Copa do Brasil. E o ano passado disputou, só que disputou com os grandes jogadores da mesma forma, só que eles não tinham muito entrosamento ainda. Estava começando um ritmo de trabalho e foi com tudo para ganhar tudo. Hoje o estágio do Taubaté é outro. Então, eu acho que o torcedor sai chateado, aquele que a gente viu. Foi até... compareceu lá de Pavão? Chuva, né? Você viu o Pavão? O mascote estava com a cabecinha baixa, assim, derrubaram a gente. Que tristeza, né? Então, eu imagino assim, o torcedor quer ganhar tudo. Sim. E a gente também quer que os times ganhem. E vai desse jeito. Agora, eu acho que a comissão técnica coloca essa situação e o torcedor vai acabar entendendo ali para frente. Falar, tá vendo lá atrás, quando a gente perdeu aquele jogo, melhorou aqui agora. Imagino que seja isso. Agora, olha assim, chega o time do Volesul.
com o Reinaldo Bacilheri, de técnico. Sim, com o Reinaldo Bacilheri, que era do São José. Olha e fala assim, peraí, o que aqueles caras estão lá em cima? Rafinha, Lucarelli, Felipe... Sacudir. Pô, peraí, então nós não estamos jogando com o Taubaté. Tem chance de ganhar. Entra o time do Taubaté inteiro, não perde o jogo, com todo respeito, não perde, né? Só se acontecer uma hecatombe, mas não perde. Né? Num jogo só em casa, está o time inteirinho, não perde. Então eu acho que o Taubaté optou e abdicou, né, de certa forma, da Copa do Brasil para se dedicar com mais interesse. Muito bem pensado e organizado. Imagino, né? que seja isso, até porque o Ricardo Navajas é um comandante, é um dirigente extremamente competente. Ele mesmo fala, né, ele tem os patrocinadores dele e patrocinador não gosta de ver time perdendo, você quer ver time ganhando. De maneira alguma. Agora, é aquela dar um passo para trás para dar 3, 4 para frente depois. Esperamos que seja isso, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Vôlei, que também perdeu ainda hoje de futebol e basquete para você aqui no nosso programa. Até já.